Fala galera, beleza? Essa sexta-feira começa o 105º Giro de Itália, o primeiro Grand Tour da temporada, e a gente vai ter o Giro de Itália começando na Hungria. Então vamos dar uma olhadinha aí como que vão ser as etapas e os favoritos. Bom pessoal, são 3.445,6 quilômetros com 50.580 metros de subida. O Giro de Itália sempre tem essa característica de subir muito, e esse ano tem muito mais subidas e muito pouco contrarrelógio. Então vamos ver etapa por etapa. O Giro ele começa na Hungria, então algumas vezes já a gente teve o Giro de Itália começando em outros países, é a 14ª vez que o Giro de Itália começa em outro país. Então as três primeiras etapas são na Hungria. A primeira etapa que larga de Budapeste, capital da Hungria, tem 195 quilômetros e é uma etapa muito plana, porém na chegada você tem uma subidinha bem inclinada que dificilmente um sprinter vai conseguir passar. Então o cara que ganhar essa primeira etapa vai ficar com a Maglia Rosa, né? É uma honra ter vestir uma vez uma Maglia Rosa já é uma honra. Então vamos ver o que vai acontecer. Então uma chegada para os punchers ou para os escaladores. Segunda etapa, um contrarrelógio de apenas 9,2 km em Budapeste, e esse contrarrelógio é um contrarrelógio muito plano, e no final tem uma pequena subida de 1,5 km a 5%. Então é uma característica bem peculiar do Giro de Itália, eles fazem isso e é uma coisa que no fim fica assim, incrível. Terceira etapa também na Hungria, né? É uma etapa totalmente plana, aí sim uma etapa para os sprinters. Depois desses 3 dias de prova na Hungria, os caras vão pegar o avião e vão para onde? Para Sicília. Então não temos vai ter um dia de descanso, entre aspas, e aí a etapa 4 já é subindo o Monte Etna. Para quem não sabe, o Monte Etna é um vulcão que fica na ilha da Sicília, e uma etapa de 172 km, isso na terça-feira, e a chegada no Monte Etna com uma subida de 22,8 km a 5,9% de média de inclinação. Tem várias faces para subir o Etna, essa aí é uma delas, e a gente já pode começar a ver os caras que vão lutar pela classificação geral se mostrando aí. Certo? Quinta etapa ainda na ilha da Sicília, chegando em Messina, cidade natal do nosso querido Vincenzo Nibali. Aliás, pessoal, o Vincenzo Nibali foi o último italiano a vencer o Giro de Itália, né? Então a gente tem vai fazer 5 edições que nós não temos um vencedor italiano no Giro de Itália. O último foi o Vincenzo Nibali, que vai correr, depois a gente vai falar um pouquinho disso aí, tá? Tem uma subida bem durinha no meio, mas termina em plano em Messina, provavelmente por os sprinters. Etapa 6 de 192 km, também uma etapa com chegada plana, tá? Etapa 7, Diamante tu Potenza, 4.510 metros de acumulado. Já começa a ficar um negócio difícil. Por quê? Porque você tem essas subidas que não são tão duras como os passos, tal, mas é muito sobe e desce, e aí a gente já pode ter ali no sul dos Apeninos, a gente pode ter já algum cara da classificação geral perdendo tempo, mas é uma etapa que tem cara para fuga, e a chegada são apenas 350 metros com uma rampa, né? Então vamos ver o que acontece, uma etapa que não se pode perder. Etapa 8 de Nápoles a Nápoles, no sul da Itália, 154 km, maioria plana, mas muito sobe e desce, mas bem mais curtinho que a etapa 7. Etapa 9 já é no domingo, no dia 15 de maio, e Isernia to Blockhaus, que é uma subida famosa. Então eles vão passar por várias subidas duras, então 5.000 metros de acumulado. Então é uma etapa daquelas 5 estrelas, né, que os caras colocam. Então vão subir 2 vezes o Passo Lanciano e o Blockhaus. O Blockhaus
13,6 quilômetros de distância com 8,4% de média. Então é uma chegada ao alto e já vamos ver quem que vai estar se mostrando forte aí dos caras da classificação geral. Isso nona etapa. 10ª etapa, Pescara to Jesse, na terça-feira. Então a gente tem depois da etapa 9 no domingo, dia de descanso na segunda. A etapa 10, uma etapa bem plana. O começo é uma mesa de bilhar, depois tem algumas subidinhas e descidinhas. Etapa para fuga, provavelmente. Etapa 11, Sant'Arcangelo di Romagna to Reggio Emilia, 203 km. Mesa de bilhar, etapa para sprinter. Etapa 12, Parma até Gênova. Temos algumas subidinhas, mas a chegada em Gênova também uma chegada mais plana. Então a gente tem 3 subidas ali, mais uma etapa para fuga. Etapa 13, Sanremo a Cuneo. Sanremo, que é a chegada da tradicionalíssima Monumento Milan-Sanremo, e Cuneo, que é uma cidade importantíssima ali na Itália, onde é base para várias e várias subidas e várias montanhas. Mas essa etapa, ela não é uma etapa com muitas subidas longas, mas provavelmente a chegada é para os sprinters, mas é uma chegada mais em subida. Só tem uma subida, que é o Colle di Nava, 10,3 a 6,6%, mas está muito longe da meta. Então provavelmente a gente vai ter uma etapa para os sprinters. Etapa 14, Sant'Enna to Torino, a Turim, 147 km. Cara, é uma coisa louca. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Rompe piernas, como os espanhóis falam. 3.000 metros de acumulado. E aí a gente vai ter várias e várias e várias subidas duras. Provavelmente vai ser uma etapa para fuga, para aquele cara que sai na fuga. Etapa 15, Rivarolo Cavanese to Cogni. Domingo, 22 de maio. Muita subida, muita chegada ao alto mais uma vez. E a gente tem 3 subidas. The Pila-les-Fliers, subida com 12,3 km a 6,9%. Verrogne, 13,8 km a 7,1%. E 22,4 km com média de 4,3% a chegada em Cogni, chegada ao alto. Etapa 16, Salo to Aprica, 202 km, muita subida mais uma vez, e nessa etapa eles vão passar simplesmente pelo Mortirolo, que é uma subida icônica, né? Então a gente vai ter várias subidas importantes, são 4 subidas duras, 5.250 metros de acumulado em 202 km. É muita subida. A chegada não é ao alto, mas provavelmente ele vai chegar tudo picado já. Etapa 17, Ponte di Legno a Lavarone. Mais um dia duro, mais um dia com várias montanhas. Etapa 18, Borgo Valsugana to Treviso. Um descanso, porque vai ter mais dia duro ainda. Então uma chegada plana. Última etapa para os sprinters determinarem quem vai ficar com a camisa de pontos. Etapa 19, Marano Lagunare to Santuário di Castiglione. Bastante subida, mas não tão dura quanto a etapa 20, que é Belluno to Marmolada, 4.500 metros de acumulado, 178 km, e vão passar Passo de San Pellegrino, Passo Pordoi e terminar no Passo Fedaia. Cara, é uma etapa mais do que imperdível que vai definir esse Giro de Itália. E a última etapa, um contrarrelógio em Verona de 17,4 km, com uma subida no meio, mas praticamente plano. Então, provavelmente nesse giro, o que a gente vai ter? A gente vai ter os caras que são os escaladores, os favoritos. Então a gente tem 2 caras que vão participar da prova, que
na minha opinião, o maior favorito de todos é o Richard Carapaz. Por quê? Porque o Richard Carapaz já venceu um Giro de Itália de uma forma impressionante. E mais, além dele ter vencido o Giro de Itália, as provas que ele foi segundo lugar, que ele não ganhou, os caras que estavam na frente dele não vão participar. E ele tem uma equipe muito, muito forte aí nos Grenadiers. Inclusive quem vai ser o gregário ali nas montanhas para ele mais forte é o Rich Porte, que tem uma experiência absurda. Outro cara que também já ganhou um Grand Tour que está correndo é o Simon Yates, da Bike Exchange. A gente viu ele subindo muito bem lá na Paris-Nice. E é um cara que já ganhou um Grand Tour, quase ganhou um Giro de Itália, que foi em 2018 também. Depois ele foi lá e ganhou a Volta à Espanha. Então é um cara que tem gabarito para ganhar uma grande volta. Esses dois são ótimos escaladores que se defendem no contrarrelógio. E o terceiro favorito, assim, é o João Almeida. Só que o João Almeida é ao contrário. Ele é muito bom de contrarrelógio e não é tão bom nas montanhas. Mas já foi muito bem no giro, ficou muito tempo com a camisa rosa. Outros caras que a gente pode falar que ali estão correndo por fora, que vão participar do giro, é o Mikel Landa, que infelizmente é um ótimo escalador, mas sempre dá um chabu. Também na Bahrein Victorious, que pode estar ali para ajudar o Landa, mas é um cara que é um plano B, é pelo Bilbao. Na Astana, Miguel Ángel Lopes, mesma situação do Landa. Sobe muito bem, mas emocionalmente tem sérios problemas. A gente vê ele dando piti, abandonando corrida. Quem está ali para ajudar ele é o plano B da Astana, é o Vincenzo Nibali. Pela Jumbo-Visma, Tom Dumoulin. Infelizmente, Tom Dumoulin, o forte dele é o contrarrelógio, e nesse giro tem pouco contrarrelógio. E outros caras que a gente pode falar: Wilco Kelderman, Jay Hindley e Emmanuel Buchmann. Esses caras já foram bem. E outro cara que a gente também não pode deixar de falar, que ganhou agora o Tour dos Alpes, é o Romain Bardet. Beleza, galera? Então esses são os caras. Tem muito nome, né? Não dá para falar tudo. São os principais favoritos para malha rosa. Para malha por pontos. Então a gente tem Mark Cavendish. A gente também tem correndo pela primeira vez o Giro de Itália, o Mathieu Van Der Poel. Então tem ali uma quantidade muito grande de gente participando. É claro que vai acontecendo a prova, a gente vai fazendo os vídeos comentando as etapas, e aí a gente começa a falar um pouco mais desses favoritos para as outras camisas. A camisa de melhor jovem, a camisa de escalador e a camisa por pontos. Beleza, galera? Então isso aí é um pouquinho sobre o Giro de Itália 2022. Esse ano a gente aqui no Brasil vai acompanhar pela RAI ou por algum serviço de streaming. A própria organizadora do Giro de Itália dispõe muitas vezes no site deles, no Giro de Itália, para você acompanhar a prova. Beleza, galera? Então isso aí é um pouquinho do Giro de Itália. Olha aqui, ó, maglia rosa, meu capzinho da Capiche, rosa em homenagem ao Giro de Itália. E fica ligado aí que tem uma surpresa relacionada ao Giro de Itália. Durante o giro eu vou mostrar para vocês. É uma bike. Beleza, galera? Até, abraço.